Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, eu sou a professora Mari Dias. Vamos aí trabalhar mais uma aula, construir muito conhecimento e hoje nós vamos falar sobre atualidades. Se você está aqui, curta, compartilha, divulga para quem você quiser. Atualidades, conteúdo importantíssimo em várias provas de concursos pelo Brasil inteiro e principalmente agora no Enem dos concursos, que é o CNU, né? O Concurso Nacional Unificado. Ali você tem 8 blocos, onde eles estão divididos por especialidades, né, do 1 ao 7, e no oitavo você tem o bloco para nível médio, que vai cobrar atualidades não só nas questões, como também na prova de redação. É importante que você esteja inteirado com tudo isso, tá? Nós estamos aqui no finalzinho de janeiro, dia 30 de janeiro especificamente, e nós vamos falar aí sobre questões de educação, guerras, meio ambiente, tecnologia, o que mais? Vamos falar aí também sobre a questão de investimentos aqui no Brasil, aqui nos nossos vizinhos, o que está acontecendo na América Latina ou nas Américas inteiras. E sem perder mais tempo, a gente precisa caminhar sobre esses conteúdos e eu peço mais uma vez, curta, compartilha e divulga, tá bom? Vamos nessa. Aqui, ó, primeira notícia, vamos iniciar aqui com tecnologia. Neuralink faz primeiro implante de chip cerebral em humanos. Que é isso? Que tá vindo por aí, né? O bilionário disse nessa segunda-feira, 29, que resultados iniciais foram promissores, olha só, foram promissores. Estudos avaliam a funcionalidade da interface que permite que pessoas com paralisia controlem dispositivos com o pensamento. Olha que isso, já pensou? Você ter algum tipo de paralisia, você não consegue andar, você não consegue movimentar seus braços e a partir de uma tecnologia você voltar a fazer isso? Não sei se que vai acontecer, mas que isso é muito promissor, tá bom? É demais, tá? Ele já vinha anunciando isso há algum tempo, né? O Elon Musk, desde 2022, que ele já vinha falando sobre esses estudos aí da Neuralink. E agora, em 2024, acontece esse primeiro teste. Lembrando, galera, que os links de todas essas reportagens que eu tô passando aqui para vocês estarão aqui na descrição do vídeo. Próxima. Aqui, ó. Robô explorador japonês retoma operações na superfície da Lua. O Japão se torna o quinto país do mundo a explorar a Lua. Ano passado nós tivemos a notícia dos indianos chegando à face norte da Lua e descobrindo que lá tinha água. Gente, se tem água, água também é um tipo de combustível. Inclusive, é um dos principais combustíveis para propulsão de foguetes. Olha só, é o combustível do foguete. Entende? Então, imagina só. O Elon Musk, com suas empresas de tecnologias, ele quer ir para Marte. Para ele chegar em Marte, ele só consegue fazer a viagem para Marte a cada 2 anos. Se você tem na Lua uma espécie de posto de gasolina, entre aspas, vamos dizer assim, você pode fazer viagens exploratórias com mais frequência, porque você precisa de abastecimento e também algumas questões de estudos e tudo mais, tá? Tem também a questão da rotação, translação e outros mais, mas a ciência ela está avançando numa velocidade tão gigantesca que a gente não está conseguindo nem acompanhar, ok? Então, aqui, ó, o robô precisou ser alimentado de energia solar para voltar a funcionar, tá? Olha aqui, ó. O explorador executou um pouso preciso em 19 de janeiro, tornando o Japão apenas o quinto país a colocar uma nave espacial em segurança na superfície lunar. Mas enfrentou problemas críticos quase que imediatamente, né? O bichinho ficou sem bateria e precisou reabastecê-lo. Próxima, bora, vamos lá. Lumiere, a nova IA do Google transforma os textos e imagens em vídeos realistas. Nossa, galera. Então, qual a promessa do Google? A promessa da Google, né? Do Google não, da Google, a empresa aí do Zuckerberg, é fazer com que a, essa produção de textos que você tem ali com o chat GPT seja nada
perto do que a tecnologia da Google vai conseguir fazer, né? Apresentada na última semana, o Google descreve o Lumiere como um dos modelos de difusão de textos para vídeos projetados para sintetizar vídeos que retratam movimentos realistas, diversos e coerentes. Caramba, e agora? Para nós professores, meu Deus, como lidar com tudo isso, né? Ok, vamos entender, vamos compreender para saber como trabalhar isso tudo dentro também da educação. Ok, deixa eu ver, essa daqui eu já acabei de falar, desculpa, acabei repetindo. Vamos para a próxima. Assassinatos caíram em 2023 no país, diz ministro da Justiça. Segundo o ministro Flávio Dino, o Brasil fechou o ano 2023 com a menor soma de homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte desde 2010. A gente sabe que o Brasil tem números assustadores com relação a assassinatos, a homicídios, a polícia que mais mata, que mais morre no mundo. Temos números de guerra, ter números em recaída assim, deixa até o coração mais aliviado. Então, para você que quer entender um pouquinho mais sobre essas questões da violência no Brasil, que é um ponto importante, eu vejo como um ponto importante para a sua prova, que vem aí agora em maio, dia 5 de maio, a previsão para a prova do CNU, tem que ficar antenado com isso, né? Questões aí de população. O IBGE recentemente volta à nomenclatura de favela, tá? Favela, é importante saber disso, favela sobre... e eles tinham tirado essa terminologia há um tempo, lá na década de 60. Interessante você dar uma lida sobre isso. Tenta se monitorar ali nas redes sociais, siga diversos canais de notícias, aprenda a filtrar algumas notícias para você ficar mais antenado. Entenda que pode ser a prova da sua vida, o CNU, tá bom? Aqui, só para dizer, que o Brasil registrou uma queda de 4% em 2023 em comparação ao ano anterior, diz o ministro da Justiça. Em 2023, foram 40 mil homicídios. Gente, isso é número de guerra, tá? Dolosos com a intenção de matar, feminicídio, latrocínio, lesões corporais, seguida de morte. E em 2022, 40 mil. Gente, é gente demais. Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, mas tem um infográfico, né, que você consegue entender. Detalhe, é importante, para ler um infográfico, presta atenção sempre no ano e como essa linha está seguindo para você entender o que a questão está te pedindo, tá? Ó, em 2010, 46 mil, ó o pico. O pico foi entre 2015 a 2017. Números assustadores. Em 2018, você tem ali 52 mil, vai baixando. Nós passamos por 2020 até 2023, caindo para 40 mil. De 2010 para 2023, houve uma queda significativa. Ok? Beleza. Vamos mais para frente. Os links estarão aqui, tá? Movimentações pelo Pix somam 17 trilhões em 2023 e batem recorde de dinheiro. Batem recorde, aliás. Dinheiro físico em circulação tem queda. Gente, a galera que tem acesso à tecnologia não tá usando mais dinheiro físico. Não tá mesmo. Números do Banco Central também mostram aumento no número de clientes relacionados ao sistema financeiro nos últimos anos. A instituição planeja novas funcionalidades para os PIX em 2024. Olha só, a intenção é, com a tecnologia, nós entrarmos 100% no dinheiro virtual. Isso vai acontecer, é uma questão de tempo, tá bom? Nós saímos ali do dinheiro de papel, entramos no dinheiro de plástico, que é o cartão magnético, e agora estamos nessa transição do magnético para o virtual. Tá? Muita gente já não passa mais pelos caixas. Eu, particularmente, prefiro passar naqueles caixas onde você mesmo se atende. Há alguns mercados em São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes metrópoles no país que já estão utilizando caixas que já vêm com
carrinhos, aliás, que já vem com caixa no carrinho. E você vai passando o produto, bota dentro do carrinho e no final você vê quanto deu a compra, se paga e depois sai. Simples assim. Isso é também, caso você vai falar sobre isso na sua redação, é a substituição da mão de obra. Ao longo da história da humanidade, há essa substituição, principalmente depois dos movimentos revolucionários da indústria, né? Lá em 1750 e ao longo desses anos até hoje. Ok? Próxima notícia, vamos nessa. Curitiba é referência internacional em tratamento capaz de aumentar sobrevida de pacientes com anemia rara. Pacientes com anemia de Fanconi têm até 1000 vezes mais chances de ter câncer, diz especialista. O hospital da capital é destaque em transplante de medula óssea. O Brasil, por mais que a gente costuma ter só notícias negativas, mas o Brasil tem uma das referências na produção de ciência da saúde no planeta, tá? Vacinas, medula óssea, produção de... Recentemente, cientistas mineiros descobriram como tratar, através de vacina, a dependência do crack. É até interessante ter essa notícia aqui, calma aí, rapidinho, deixa eu buscar aqui, ó. Eles ganharam um prêmio como se fosse o Nobel da Medicina, tá? Cientistas mineiros e vacina, vamos aqui, crack. Deixa eu ver se a gente acha a notícia. Só um minutinho, ó, pronto. Que maravilha, olha só. Vacina contra crack e cocaína da UFMG, ó, Universidade Federal de Minas, universidade pública, tá, galera? Receberá 10 milhões em investimentos. O valor será bancado pela FAPEMIG. Imunizante está sendo desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde. A vacina, que pretende proteger as pessoas do vício em crack e cocaína, vai receber um incentivo de 10 milhões, como foi falado. O imunizante é desenvolvido por pesquisadores da UFMG desde 2015. Investir em ciência é fundamental para qualquer nação do planeta, tá bom? Olha a China não para de investir em ciência. Olha essa notícia, que fantástica. Vamos nessa, aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, ó. 50 anos de duração. A empresa chinesa anuncia a criação de primeira bateria com energia nuclear. Galera, energia nuclear. Você entende? Vamos fazer uma linhazinha do tempo, vocês aí da geração dos anos 2000. Entenda, houve um tempo onde as empresas de tecnologias, elas tinham muitas dificuldades com a questão das suas baterias. Explodiam, demorava um pouco, você tinha que trocar a bateria. Com o meio técnico, científico, informacional, ou seja, a ciência dentro do meio de produção consegue desenvolver uma tecnologia que faz com que tenhamos uma durabilidade maior na bateria dos celulares. É tanto que muda a produção do celular. Ela deixa de ser uma bateria que ela é retirada e ela vem com uma bateria acoplada ao seu aparelho. Então, ela não mais é retirada. Então, o que que isso faz? Com que as empresas de telefonia comecem a brigar por demonstração. Olha, minha bateria rende mais, aí vem a Motorola, aí vem a Apple e assim sucessivamente, né? Hoje, na venda dos aparelhos de celulares, se você observar, dentro dos anúncios já vem ali, ó, bateria, duração, 90%. Aliás, como que tá a vida útil da bateria, 90%, já tem essa informação lá, tá? E você trazendo aqui essa bateria com energia nuclear, meu amigo, vamos pensar em duas coisas. A BYD, né, a BYD, né, que é a produção de carros elétricos no mundo, que ultrapassou recentemente a empresa do Elon Musk, recentemente, mas vamos dizer assim, anteontem, né? Deixa eu procurar aqui também, até uma notícia que eu tinha esquecido. Vamos lá. BYD, maior produção de carros elétricos do mundo.
ultrapassou a Tesla. Olha só. Deixa eu pegar uma notícia aqui, que aí eu ponho lá nos nossos comentários. Nos comentários não, nos nossos links que vai estar disponível lá, né? Vou no site oficial da BYD Brasil. É BYD, não sei se é assim que se fala, né? Mas é BYD, tá? Em um ano histórico, cresce 70 vezes no Brasil e vende mais carros elétricos do que todos os concorrentes somados. No mundo, eles também começaram a vender em números gigantescos. Há um tempo atrás, virou até meme aí nas redes sociais, o Elon Musk falando, a BYD, quando iniciou, ela tinha o quê? 10% da produção e a Tesla nas alturas na produção de carros. E o Elon Musk desdenhando da potencialidade dessa empresa. Quando chega ano passado, e este ano, o Elon Musk pede que tenha sanções com relação a essa empresa, porque a Tesla caiu as vendas. É tanto que o preço dos carros da Tesla também caíram os preços. E a semana passada a Tesla perdeu, ou foi ontem, milhões aí no seu valor de mercado. É surreal o que os chineses fazem, não é? Então, se eles estão inventando essa bateria de energia nuclear que vai durar 50 anos, ninguém segura esses caras. Não é à toa que é a segunda maior potência do planeta, com tendência a se tornar a maior do planeta nos próximos anos. Tá? Falando um pouquinho mais de China e tecnologia, ó, China implementa tecnologia de trens inteligentes sem trilhos ou condutor. Meu Deus, que país é esse? Olha só, o que acontece? Esses trens aqui, eles andam sobre esses trilhozinhos. Dá pra ver aqui, ó, tem uma linhazinha. Essa linhazinha tem uma espécie de sensor que manda uma mensagem automática pro trem e ele vai andando sozinho. Nossa, muito interessante isso aqui. E quando ele vai chegando perto dos sinais, por exemplo, sinal de trânsito, essa coisa, o sinal abre e dá preferência para o trem. Tem capacidade mais ou menos de 100 pessoas e isso pode revolucionar o trânsito nos grandes centros urbanos do planeta. E detalhe, não utiliza energia fóssil, então é só energia elétrica e essa energia é produzida através de energia solar, tá? Divulgado como o primeiro trem inteligente, uma tecnologia desenvolvida pela fabricante chinesa CRRC, implementada em 2018 na cidade de Chongqing, prometia, na época, revolucionar o sistema de transporte. 6 anos depois, a RT, em português, Sistema Ferroviário Rápido Automotivo, enfrenta dificuldades na consolidação do modelo. Só que essa semana eles já conseguiram reorganizar todo esse sistema e ele já está em atuação nessa cidade, tá certo? Bora lá? Claro, tudo precisa de ajustes. Próxima. Gripe aviária encontrada em pinguins na Antártida. 200 filhotes morrem. Uai, professora, tu sai do trem e vai direto para os pinguins. Que doido, né? Mas isso aqui a gente já está entrando nas questões de meio ambiente. Por quê? Se esse tipo de doença chega aos extremos, quer dizer que a gente está transformando as questões climáticas. E detalhe, o clima ele é conectado em todo o planeta. Não vem com essa ideia de que a culpa não é minha, a culpa é de fulano. Desde os processos industriais, nós estamos alterando o clima. Nós tivemos em 2023 o ano mais quente de toda a história da humanidade, desde quando começou a fazer a medição desse negócio. Então, é algo a se preocupar. Lugares onde choviam com mais frequência não está chovendo. Nós tivemos um super El Niño, tá bom? E pela tendência vamos ter um Laninha também. Então nós estamos falando de extremos, super temperaturas altíssimas e baixas temperaturas muito baixas. Isso vai colapsar com certeza. Ou a gente trabalha para acabar com isso, ou a humanidade tem tempo, tá? O planeta ele vai continuar aqui. Agora, os seres humanos, se continuar nesse ritmo, ninguém sabe. Vamos lá, ó.
Um tipo fatal de gripe aviária foi encontrado em pinguins Gentou pela primeira vez, segundo o Comitê de Científicos para a Pesquisa na Antártica, tá? Gerando preocupação de que o vírus possa se espalhar entre enormes colônias de pinguim da Antártica. Detalhe. E aí, será que esse vírus pode vir para os humanos? E se vier, é letal ou não? Por isso que precisa muito de ciência para a gente entender como é que esse mundo está se comportando. Beleza? Pesquisadores descobriram cerca de 35 pinguins mortos nas ilhas das Malvinas, no Atlântico Sul, em 19 de janeiro. Amostras retiradas dos pinguins mortos deram positivo para os vírus aviários H5N1. Tá? Próxima, vamos nessa. Quanta notícia, é muita notícia, né, galera? Muita notícia. Aqui foi da vacina que eu acabei de falar com vocês. Os links estarão todos na descrição do vídeo, tá? Por favor, tira um tempinho, dá uma lida, lê, vai fazer, é importante demais para você, para poder você redigir sua redação. Entenda como vai ficar o IR com a nova faixa de injeção proposta pelo governo. Ou seja, no ano passado o governo tinha anunciado a retirada, né, a isenção de IR, né? IR, galera, é imposto de renda, tá? Imposto de renda, no caso aí, para pessoa física. Então, assim, se você recebia até 1.900, até quando foi anunciado ano passado, você pagava imposto, tá? A tabela vai variando ali de 14,5% até 27,5%. Foi retirado da galera que ganhava até R$ 1.900. E esse ano o governo anuncia que quem ganha até 2.670 vai passar. Então, galera, como a gente estava conversando sobre essa questão da isenção do IR, isso vai gerar uma boa receita aí no comércio, porque essas pessoas vão ter dinheiro para movimentar aí nos mercados, nas lojas e em tudo que elas quiserem fazer, certo? Próxima notícia. Olha, uma notícia um tanto quanto triste, né? Fortuna de 5 homens mais ricos dobrou desde 2020, enquanto 5 bilhões ficaram mais pobres. Galera, a economia dentro do sistema do capital é o seguinte: enquanto um enriquece ainda mais, muitos estão abastecendo esse um. Então, o dinheiro ele não é fabricado, ele é cíclico. A riqueza, no caso, né? Ela é cíclica. Então, saiba, né? Quando se tem um país ou um mundo tão desigual quanto a gente tem hoje, é certeza que bilhões e bilhões de pessoas trabalham em função desse acúmulo de capital, tá? No Brasil, a pessoa mais rica tem fortuna equivalente. A pessoa, tá, gente? Não tá no plural, não. Olha só. A pessoa mais rica tem uma fortuna equivalente ao que tem metade da população mais pobre. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Saiba disso, tá? A gente só perde pro Catar, onde teve a Copa do Mundo, tá certo? Próxima, vamos nessa. Vamos aí pro Correio Brasiliense, galera. ONU confirma recorde de temperatura de 48,8 graus na Europa. Gente do céu. Pra nós aqui, vem cá, vamos conversar. Pra nós que somos aqui do Brasil, que a gente tá pertinho da linha do Equador, isso pra gente é fichinha. Mas bora imaginar a galera que tá próxima aos polos. Gente, você tem ideia? Como funciona o ar-condicionado aqui no Brasil? Ele fica na parte superior da nossa casa, né? Na parte alta. E aí faz com que a temperatura, né? Ele suga o ar, vai esfriando, joga a temperatura de cima para baixo. Nos países do norte, né? Nos países mais frios, é o contrário. Lá eles têm aquecedores que ficam na parte de baixo da casa. Então o ar quente sobe, física, né? E vai esquentar a casa. Imagina essas pessoas que estão acostumadas com isso sofrerem temperaturas de 48,8 graus na Europa continental, tá? Isso foi registrado na Grécia.
O maior recorde anterior foi 48 graus, registrado na Grécia em 1977. Lembrando que os processos revolucionários industriais, eles começam na Europa, principalmente ali na Alemanha em 1750, ou Alemanha não, na Inglaterra, e depois se espalha por toda a Europa e depois para o mundo inteiro. Então aí você tem um problema grande ali na Europa, que você tem problemas com chuvas ácidas, tá? Florestas quase não existe. Você tem um degelo muito grande que está acontecendo, principalmente nos polos. Você tem regiões que antes não eram tão frias, agora estão congelando temperaturas ou muito baixas ou muito altas. Isso é o desequilíbrio climático, tá bom? A Organização de Meteorologia Mundial, a OMM, confirmou nessa terça-feira recorde de temperatura de 48,8 registrado em 11 de agosto de 21 na ilha de Sicília, na Itália. Um painel internacional de cientistas verificou a temperatura registrada por uma estação meteorológica automatizada em Siracusa, na ilha italiana de Sicília. Siracusa, né? Por que eu falo aqui para vocês? É importante a gente falar sobre questões climáticas. Você tem que entender sobre questões climáticas, tem que entender esse processo que vem ao longo do tempo alterando essas estruturas climáticas e o que isso está interferindo na nossa sociedade, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí de Israel e Hamas, Israel, Palestina, tá? Cara, quase 30 mil mortos de palestinos, milhares de israelitas. Nós sabemos que quem mais sofre com isso tudo é a população civil, que a maioria da população civil de Israel não apoia essa guerra. Tá? Hoje já é considerado um genocídio do povo palestino. Nós temos aí a maior concentração demográfica do mundo, que é em Gaza. Imagina aí o plano piloto. Se você é daqui do Distrito Federal, o plano piloto ele é pequeno, ele não é grande. E 2 milhões de seres humanos ali, só no plano piloto. É surreal a quantidade demográfica, o espaço demográfico que tem naquele lugar. É uma guerra histórica, é uma guerra antiga e é uma guerra que vem matando por décadas, mais de meio século aí, desde quando Israel sai lá em 1948 pela ONU e acaba se instalando ali na região da Palestina. É outra historinha que você tem que estar atento sobre isso também, tá? Mulheres retratam 3 integrantes do Hamas que estavam em enfermaria na Cisjordânia. Palestina apela pelo fim de ataques de Israel a hospitais. Infelizmente, nossa, guerra sangrenta demais. Coisa horrorosa, tá? Agentes secretas israelenses se disfarçaram de mulheres civis e médicas e invadiram o hospital nesta terça-feira, dia 30, na cidade de Jenin, na Cisjordânia, e mataram 3 terroristas do Hamas, tá? Em um ataque dramático que ressaltou em uma violência e se espalhou pelo território devido à guerra em Gaza. Ação-reação, né, gente? Infelizmente, quem sofre são os civis, tá? Vamos falar da Rússia também, né? O conflito Rússia e Ucrânia aqui, ó, não acabou, tá? A Ucrânia, apesar de ter os seus focos ali saído da Ucrânia, né? Os investimentos da OTAN, dos países da Europa, dos Estados Unidos foram reduzidos ou retirados, ainda há o conflito naquela região, tá? Os detentos russos convocados para lutar até o fim da guerra da Ucrânia, presos que são recrutados agora não recebem mais perdão após 6 meses, ou seja, tu vai lutar até morrer. Que surreal o que está acontecendo no mundo. Há mais de um ano, a Rússia decidiu libertar detentos de suas prisões e recrutar para lutar na Ucrânia, oferecendo perdão e liberdade após 6 meses, mesmo que tivessem sido condenados por um crime violento. Lembrando aqui, galera, ó, só para fazer um paralelo, né, como tá falando de detentos, nós temos as 3 principais populações carcerárias do mundo, que tá ali em primeiro lugar, Estados Unidos. Em segundo lugar, tinha a Rússia, né? Como ela fez isso? Então, ela saiu desse primeiro lugar. E em terceiro lugar, é o Brasil. Importante saber disso. Tá bom? Próxima.
Vamos aqui. Apagão de professores, é uma carta capital. Vamos ver o que fala a carta capital. A maioria dos estudantes de licenciatura desiste da carreira docente antes da formatura. Eita, isso é um problema grave. Por quê? Porque quando se fala de educação, nós temos que lembrar que a educação básica, ela vai ali do 0 aos 17 anos. Então, você precisa de muitos profissionais da educação. Nós temos o Brasil, um dos países que mais mal remuneram os seus professores. E também há uma política educacional que não acontece de maneira devida. Então, você tem sobrecarga de trabalho, falta de infraestrutura, você não tem salários atrativos, tá? Você fica muitos e muitos professores, eles ficam nessa profissão por um tempo até ingressarem em outra área, tá? O incentivo a ir para os cursos de licenciatura, de atuação dentro das escolas, ele não é atrativo, então a tendência é essa, tá? Se não houver uma valorização, principalmente em infraestrutura, salários, na questão da valorização do profissional da educação em todos os pontos da educação, tá? Lá com o professor, com o pessoal que trabalha na assistência, com o pessoal da secretaria, com o pessoal que está ali dentro da escola, fazendo a escola funcionar. Tá certo? Olha para isso como isso é importante demais. O futuro da educação básica está ameaçado pela falta de professores. Ao menos 58%. Passou da metade, quase 60% dos alunos dos cursos de licenciaturas destinados à formação docente abandonaram a universidade antes de receber o diploma, revela censo da Educação Superior de 2022, ano passado, hein? O mais recente levantamento sobre o tema, divulgado pelo INEP, vinculado ao Ministério da Educação. Essa é a maior taxa de desistência da década. Se a tendência persistir em apenas 15 anos, ó, vem cá, presta atenção. Se tu acabou de ser pai agora, pai ou mãe, então quer dizer que teu menino rei do buchão pode ser que chegue nos próximos anos, entrando no ensino médio, ele ainda tem mais 3 anos pela frente, ele pode ter uma defasagem de professores do país. Você entendeu o quão grave é isso? O país não terá profissionais suficientes para lecionar na educação básica. A educação básica, gente, é a creche, é a pré-escola, é o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. É do 0 aos 17 anos. Isso é a educação básica. Então, teu menino, ele tem que entrar na escola? Tem. E aí, o que o Estado vai fazer, está fazendo para fazer com que isso mude logo, imediatamente, né? O apagão revela-se ainda mais grave no segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio. Por quê? O segundo ciclo, galera, é quando vem as específicas, tá? Ali no primeiro ciclo da criança, você tem os pedagogos, tá? No segundo ciclo, entra as disciplinas diversas, matemática, geografia, história, ciências, né? Aí quando você entra no ensino médio, aí vem às vezes aumenta as exatas, você tem ali química, física, você tem também ali a biologia, filosofia, sociologia, então cadê esses profissionais? O que vai fazer, né? Cujos alunos mais pobres passarão a receber uma bolsa permanência criada pelo governo atual. E também áreas do conhecimento específicas, ó, física, matemática e química. Realmente, não tem. Quem está aqui no Distrito Federal sabe a dificuldade que a Secretaria de Educação está em ter esses profissionais para atender a quase 1.000 escolas no Distrito Federal. Próximo, olha aqui, ó, a você estudante, né, que está aí no ensino médio, o governo criou o pé de meia para estudantes do ensino médio. Há uma defasagem absurda de estudantes no ensino médio e uma das principais causas, feita através de pesquisas, é que o estudante do ensino médio, em sua maioria pelo país, acabam saindo do ensino médio para trabalhar e, consequentemente, desistindo do nível superior, tá?
O pé de meia para estudantes do ensino médio entra em vigor nessa sexta-feira. Saiba como funciona. O programa é um incentivo para diminuir, eu acabei de falar, para diminuir a evasão escolar nas escolas públicas brasileiras. Ah, professora, é para todo mundo? Não é assim também não, né? Você tem que estar inscrito ali nos programas de baixa renda, né? No CAD único, tem que estar na escola pública e dizer por que você precisa desse incentivo e explicar também ali através de documentos que é necessária essa renda. E acredito que uma boa parte dos brasileiros vão receber isso, tá? Próxima. Carta Capital também. Ministro defende a aprovação de PL das fake news para combater a violência nas escolas. Cara, essa questão de regulamentar, gente, é dar regras. Não quer dizer que você vai deixar de falar tudo que você precisa falar ou queira falar dentro das redes sociais. A questão toda você precisa ter limites. Eu não posso sair por aí xingando, ofendendo ou batendo alguém pelas ruas. Isso é crime. E por que eu posso sair por aí ofendendo, xingando pessoas nas redes sociais? Isso não pode acontecer. Tem que haver um controle pela lei, sim, né? O projeto está parado na Câmara desde maio e enfrenta resistência das grandes plataformas digitais. Por quê? Gente, notícia ruim dá dinheiro. Notícia boa dificilmente dá dinheiro. Quer ver um exemplo? Se acontece um acidente próximo a você, o que vai acontecer imediatamente? Um monte de curiosos, eles vão parar ali e querer saber o que está acontecendo. Tragédia. Entendeu? Agora você está sabendo de algo produtivo. Foi criado dentro do seu bairro um projeto que faz a revitalização das praças, das ruas e não sei o quê. Qual a probabilidade de você sair da sua casa para fazer um registro disso? Você entendeu a diferença? Então, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele defende a aprovação da PL a fim de fortalecer o combate à violência. Eu acredito que não seja só nas escolas, tá? É em todo lugar. Tá? A gente tem casos e casos de pessoas que acabam tirando a própria vida por conta desses problemas que acontecem em redes sociais. O caso mais recente que tivemos foi aí o caso da menina lá com o Whindersson Nunes, né? Que é um youtuber muito famoso aqui no Brasil, tá bom? Próximo, vamos para o ICL Notícias, tá bom? O que diz ali o ICL Notícias? Olha só, a economia. Montadoras de automóveis anunciam 10 bilhões de investimentos no Brasil. Quem tá aqui, ó, BYD e a General Motors. Gente, a Ford saiu do Brasil há uns 2 anos atrás. Ela foi para a Argentina, tá? E ela deixou uma fábrica, a estrutura toda montada lá em Camaçari, na Bahia. Quem comprou essa estrutura? A empresa chinesa. De quê? Carros elétricos. A China está produzindo o quê? Bateria que tem duração de 50 anos. Vai dominar o mercado? Não só vai, como já está dominando o mercado, tá? Qual a intenção? 2 multinacionais fabricantes de automóveis, a chinesa e a General Motors Internacional, anunciam investimentos que chegam a 10 bilhões nos próximos anos. Representantes das 2 marcas se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estima-se que serão mais de 10 mil postos de trabalho criados e 3 bilhões de investimentos, fomentando a economia local e contribuindo para uma maior produção de veículos sustentáveis a partir de energia limpa. O Brasil, com mais investimentos, construindo o futuro. Só para dar um adendo. Lembrando, pessoal, o Brasil, ele é hoje o maior produtor de energia, energia renovável, energia elétrica renovável. Não quer dizer que o nosso maior consumo de energia é a energia renovável. Nosso maior consumo de energia ainda é a energia fóssil, tá? Que é a energia de petróleo, gasolina, gás, enfim, afins. Mas a nossa maior produção de energia elétrica do mundo ainda somos nós. Temos 80% da nossa energia elétrica produzida através de
hidroelétricas, eólicas, solar, tá? Nossa produção de energia não limpa é muito baixinha. Chega nem a 30% do que a gente produz. E, ó, galera, dengue. Aqui no Distrito Federal tá um problema grave, grave, grave demais, tá? Em uma semana, casos prováveis de dengue sobem de 120 mil para 217 mil. Vamos a um adendo aqui. Nós estamos em uma época quente do ano. E é uma época chuvosa, propícia para a produção de larvas, né? Então esse bichinho ele vai se reproduzir se você não tiver cuidados, se o Estado não fizer o combate corretamente. E recentemente o Brasil comprou o primeiro lote de vacinas contra a dengue do mundo. Veio direto para o Brasil. Deixa eu até pesquisar essa notícia aqui, que eu acabei esquecendo também. É tanta informação, é tanta coisa, que a gente acaba pensando em muita coisa e acaba esquecendo disso, tá? Lote, deixa eu botar aqui, lote, vacina, dengue, Brasil. E aqui, ó. União adquiriu o quantitativo disponível do fabricante para 2024, ou seja, comprou tudo. O Brasil comprou tudo. Aqui, ó, chegou dia 22 de janeiro, tá? E vai ser distribuído pelo Brasil inteiro. A intenção do Brasil é comprar o máximo de vacinas possíveis para abastecer o Brasil inteiro. A gente tem que lembrar que o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Então, tem que ter muita vacina, tá? Uma dica. Gente, vão nos sites oficiais. Não fica nessa onda de você achar o que é certo, o que é errado. A banca não quer saber disso. Ela quer o que é oficial. O que você acha ou deixa de achar é problema seu. Você tem que saber o que é oficial, tá bom? Então, chegam ao Brasil as primeiras doses de vacina contra a dengue, tá bom? Essas vacinas serão distribuídas ainda para um público específico, né? Principalmente crianças e idosos. Pra gente ainda vai demorar um pouquinho. Mas é interessante que o Brasil é o primeiro país do mundo a comprar essas vacinas. O fabricante ele não tem a capacidade suficiente para abastecer o Brasil. Vamos torcer para que isso dê certo nos próximos anos, tá? E nós tenhamos aí o combate efetivo contra a dengue. Lembrando que o mosquito da dengue também ele chegou à Europa, quem diria, né? E os europeus ainda não sabem lidar com essa questão da dengue, né? É uma doença nova para eles, ainda vão ter que aprender, adivinha com quem? Hein? Nossa, que humilhação para eles, né? Ter que aprender com o povo do Sul. Mas é isso mesmo, vão ter que aprender com os povos que eles colonizaram. Próxima, a Argentina entra em greve geral contra Javier Milei. E que teme marcha incontrolável. Gente, a Argentina fez uma greve gigantesca contra as medidas do Javier Milei. Rapaz, o cara ele tava querendo pagar as pessoas, ele tomou uma medida, outra feita, mas a informação, meu Deus. Argentina, pagamento em banana. Gente, estamos voltando ao tempo dos cambos. Isso olha, sem dinheiro a Argentina libera e trabalhador pode receber salário em carne, leite, pão, banana ou bitcoins. E aí, já pensou? Tu chegar lá no teu trabalho e vir o teu patrão e dizer bem assim: ei, menininha, hoje eu vou te pagar em pão, tá? A crise lá tá gigantesca, tá, galera? A Argentina hoje passou os 200% de inflação. O negócio tá grave, a população argentina tá passando maus bocados e as medidas que o Javier Milei tá tomando não são favoráveis à população, tá? Trabalhadores argentinos cruzam os braços em greve geral nessa quarta-feira, quando pretendem encher as ruas de todo o país para protestar contra a proposta de ajuste neoliberal que o presidente Javier Milei tenta implementar. Tá bom? Você tem ideia? Imagina a sua passagem de ônibus aqui no Distrito Federal, você vai pegar o metrô, tá 5,50, né?
Essa passagem, ela passa de 5,50 para 10,50 ou R$ 11. Dobrou ou triplicou. O teu orçamento vai conseguir bater? Essa conta fecha? Não fecha. Alguns canais da Argentina lá, sensacionalista, dizendo: a galera tem que aprender a comer uma vez por dia. Gente, pelo amor de Deus. Isso não se faz, né? Fome tem pressa. Fome dói. Bora para os Estados Unidos? Estados Unidos, Catar, Israel e Egito negociam em Paris uma trégua mais longa em Gaza. Ao todo, a proposta pode representar um cessar-fogo de 2 meses. Guerra, né? Olha a destruição que isso faz. Nossa Senhora. Uma dica de filme aí é O Pianista, muito bom, que conta algo parecido que acontece lá na Segunda Guerra Mundial. E mostra como ficam essas estruturas da guerra. Ao menos 4 países têm feito esforços diplomáticos para conseguir uma trégua mais longa do que a última estabelecida em Gaza. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, e as autoridades do Egito, Catar e Israel discutiram neste domingo em Paris, França, um possível cessar-fogo condicionando a liberdade de reféns pelo Hamas. Condicionado, né? Cara, pro Netanyahu, ele não quer parar essa guerra, não. Por que ele não quer parar essa guerra? Ele não tem aprovação da população. Se ele parar essa guerra, ele sai do poder. E o bicho vai pegar pro lado dele. Então, eu acredito que esse conflito aqui vai demorar muito, viu? E ele tem apoio dos Estados Unidos. Olha só, estudos mostram que os Estados Unidos gastam, rapaz, é dinheiro demais. 62% do orçamento. Gente, você entende que nós estamos falando da maior economia do planeta? De 100% que eles arrecadam, 62% vai para o orçamento de guerras ou ações militares. E nós estamos falando de uma sociedade que tem problemas graves com droga, problemas graves com saúde, com educação, N e N casos mostrando pessoas que não conseguem pagar as suas estadias no hospital, são expulsas de dentro dos hospitais e falecem, não conseguem pagar. Pessoas com baixa renda nos Estados Unidos se adoecem ou alguma coisa aconteceu com eles, com questões de saúde, eles não procuram a saúde porque eles não têm condições de pagar e se não pagar, enfim, perde casa, perde carro, perde tudo. É surreal o que acontece nesse país. Enquanto gasta com militarismo, o consistente subinvestimento do governo americano nas necessidades humanas tornou o país muito menos seguro. Porque se você investe muito em guerra, e principalmente agora que a gente está ali, uma pólvora que é o Oriente Médio, bilhões foram investidos ali entre Rússia e Ucrânia. Você deixa de investir dentro da sua própria nação. E aí, como é que faz? Não faz, né? E agora aqui, o Brasil conseguiu equalizar a questão aí de Essequibo e da Guiana, né? Aquela região entre ali Venezuela e Guiana. O Brasil conseguiu acalmar, teve reunião essa semana onde os dois países concordaram em não ter uma ação militar, então já ia ter outro conflito por aqui. Já pensou? Deus é mais. Donald Trump vence primárias do Partido Republicano em New Hampshire. Acho que é assim que fala, tá? Olha, o Donald Trump tem possibilidade, se ele continuar e ele não for condenado por um crime de ataque à democracia americana, porque lá não tem ficha limpa não, tá, galera? Se ele tiver preso e ele for eleito, ele vai ser presidente, não tem essa não, tá? Se a Suprema Corte norte-americana não fazer uma decisão lá, enfim, por exemplo, alguns estados lá nos Estados Unidos já decidiram que o Trump ele não pode ser votado, sei lá, vamos dizer assim, o estado de Nova York decidiu que lá no Nova York ele não vai ser votado porque ele atentou contra a democracia, foi isso que a justiça de lá entendeu. Então essas decisões vão se unindo até chegar no Supremo de lá. Só que isso leva um tempo. E ele tá com a vantagem absurda em cima de Joe Biden, né? E Joe Biden tá muito idoso.
Isso tá caindo como uma luva na propaganda do Trump, tá? Ex-presidente bateu Nikki Haley e avança na corrida pelo Partido Democrata. Joe Biden venceu as primárias no estado. Então, projeções com voz de apuração parcial na noite dessa terça-feira mostram que Donald Trump venceu Nikita nas primárias republicanas em New Hampshire. Os Estados Unidos abrem caminho para buscar por um segundo mandato nas eleições presidenciais que acontecem agora em novembro. De verdade, eu acho que ele ganha. Ele ganha porque a política interna do Biden é muito ruim. Tá? Vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Groenlândia perde 5,91 quilômetros quadrados de camada de gelo. Gente, é muito gelo. Isso vai pro oceano. Quando vai pro oceano, afeta quem? Quem mora no litoral. Galera, tem cidades inteiras aí sofrendo com isso. Tempestades gigantescas. Os oceanos estão mais altos, né? Tá ganhando muita água. Você tem umas marés mais pesadas, tá bom? Lugares que estão literalmente afundando, tá certo? Estudos estimam que o derretimento contribuiu para mais de 20% do aumento dos oceanos desde 2002. É muita coisa. Alguns estados, eu vou falar do Brasil, né, porque eu tenho mais conhecimento, mas alguns estados aqui no Brasil, da faixa litorânea, eles começaram a criar umas barreiras de contenção por conta desse avanço dos oceanos. Claro, ele está inflando, não é? Se você tem aí os polos derretendo, meu amigo, vai dar problema? Demais. Então, a gente tem que entender que as correntes marítimas, elas fazem com que haja um equilíbrio nos oceanos, consequentemente nos continentes. Então, se você enche isso daí, vai gerar um desequilíbrio. Por exemplo, na Rússia, sempre agora nos últimos 5, 6, 7 anos, tá sendo frequente ursos polares ir nas residências das pessoas lá para comer. Você entendeu? Isso não existia há um tempo atrás. Então, desequilíbrio climático. Olha só, estudo alerta para esgotamentos de aquíferos em mais de 40 países. Leiam essas reportagens sobre o meio ambiente. Vai nessa. Escuta a tia Mari aqui, tá bom? Reserva de Ascol Soplano, na Espanha, teve taxa de queda no nível de 2,5 metros por ano. 2,95 metros por ano. Gente, é muita água. A gente está secando nossas reservas de água. Olha só, uma pesquisa abrangendo mais de 40 países revelou que as reservas subterrâneas de água estão se esgotando conforme a primeira análise global de nível de águas subterrâneas. O estudo analisou 170 mil poços utilizados para beber água, irrigar e outros usos, né? As águas subterrâneas presentes em aquíferos são vitais em regiões com escassez de chuva e águas superficiais, como noroeste da Índia e o sudeste dos Estados Unidos. Gente, lembrando aqui também, ó, o Brasil tem as maiores reservas de águas subterrâneas do planeta, né? Aqui você tem o aquífero Alter do Chão, que fica na região norte do Brasil, e tem o aquífero Guarani, que fica aqui na região sudeste e sul do Brasil. E faz parte ali um pedacinho da Argentina e do Uruguai, tá bom? Então, meu amigo, sem água ninguém vive. Vamos ver como que as nações mundiais vão fazer com relação a isso. Tempestade solar pode causar instabilidade nas telecomunicações. Efeitos na Terra pode ter o surgimento das auroras boreais e a oscilação em espelhos, em aparelhos, aliás, que funcionam por onda de radiação. De onde saiu o espelho? Meu Deus. Isso quer dizer o quê, gente? É porque o Sol, ele explode o tempo todo, tá? A estrela. Então, vai ter explosões maiores, então quer dizer que vai esquentar um pouco mais. E nosso planeta, ele está coberto por satélites. E se esquenta um pouco mais, pode ser que alguns desses satélites sofram algumas danificações. E essas ondas de rádio mexem com a internet, né? E aí, se der problema?
E agora, vamos lá, oceanos batem novo recorde de temperatura em 2023. Aponta estudo. O aumento foi de 0,23 graus em relação a 2022. O calor equivale a ferver a água de 2,3 bilhões de piscinas olímpicas. Gente, tem noção do que é isso? 2,3 bilhões de piscinas olímpicas. Galera, tá seco na Amazônia. Tá seco na Amazônia. Aonde você viu isso? Quem é do DF? Quem imaginaria novembro sem chuvas no DF? Quem imaginaria dezembro, Natal, com sol, muito sol, Réveillon aqui no Distrito Federal sem chuvas? Surreal. Isso são as alterações climáticas, tá? Os oceanos atingiram em 2023 a temperatura mais alta já registrada na história, tá? É o quinto ano consecutivo de aquecimento das águas. Lembrando, quando a gente fala de climatologia, quando a gente fala da ciência das águas, a gente só sente os efeitos dela efetivamente a cada 5 anos, tá? Então, quando você pega e tem um estudo que fala assim, olha, a temperatura dos oceanos vai aumentar, não sei o quê. Não é aumentar de hoje para amanhã, igual quando tu tá fazendo um café, não, tá? Que vai fervendo ali, não. Isso leva um tempo. São as projeções, as estatísticas, e isso tá acontecendo demais, tá bom? Nós tivemos aqui no Brasil, na última década, ciclones na região sul do Brasil. Nós não tínhamos ciclones no Brasil, e hoje já tem. Causou um desastre na região sul do Brasil. Região norte sem água, gente. Nós temos aí os rios voadores. Se esses rios voadores com desmatamento continuar assim, e aí, como é que vai abastecer a região centro-oeste, né? Que aqui você tem o Cerrado, e vai para a região, uma parte ali do Nordeste, a movimentação de massas. Essa água, ela precisa atender a América do Sul, tá bom? Última questão e uma boa notícia, né? Ou não. Nosso último assunto de hoje, para encerrar essa aula, tá certo? Desmatamento cai pela metade na Amazônia, porém, 43% a mais no Cerrado, tá? Por que a gente precisa cuidar muito da Amazônia? Acabei de falar, né? Nós temos um fenômeno que acontece aqui na Amazônia. Quando eu falo de Amazônia, tem que lembrar que não é só a Amazônia brasileira, é a Amazônia da América do Sul, gigantesca. Nós temos ali uma proporção muito maior, mas nós temos a Amazônia ali pelas Guiana, Venezuela, Colômbia, tá? Peru, Equador e assim vai. E sobe 43% no Cerrado. Índices do INEP levam em conta um período total de janeiro a dezembro de 2023, tá? Dados divulgados pelo INEP revelam que os alertas de desmatamento na Amazônia Legal reduziram pela metade no primeiro ano do mandato do presidente Lula. Melhor índice desde 2018. Quem combater a destruição das nossas florestas, do nosso bioma, tá? Não adianta você ir lá e cuidar só da Amazônia, você tem que cuidar de todos os biomas brasileiros. O cerrado é importante demais. E o cerrado, lembrando, se você desmata o cerrado, não tem como devolver ele, não tem como reflorestar o cerrado. Tá? Porque o solo não permite isso, é um solo poroso, é um solo ácido, tá? No entanto, no Cerrado houve a maior alta histórica no bioma, aumento de 43% dos índices divulgados, tá bom? Pessoal, se você ficou até aqui, muito, 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 muito obrigada, tá? Dá uma lida bem interessante ali nas áreas, nessas questões aí do meio ambiente, tá? Entenda bem isso. Presta atenção muito nas notícias sobre questões humanitárias, sobre questões de direitos humanos, tá? Isso vai pesar muito aí na sua redação. Agradeço muito por você ter ficado até aqui. Até a próxima. Tchau!